Alô, amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Ele é dirigente do Centro Espírita Moacir Fernandes, da cidade de Duartina. Está conosco Paulo Henrique Manso. Sidney, é uma alegria estar aqui com vocês, participar do programa Despertar, um trabalho do SEAC. Para mim, estar aqui com você, um grande amigo, é algo que enche meu coração de alegria. Agradeço a oportunidade. Paulo, nós aqui do Amor e Caridade, que somos considerados um centro grande, raramente trazemos oradores de fora, principalmente porque estamos passando por uma reforma intensa aqui da nossa casa. E você leva um orador de fora por semana lá para Duartina. Que milagre é esse, Paulo? Olha, nós começamos o trabalho, nossa casa é uma casa antiga, temos 76 anos, porém há pouco tempo nós começamos esse trabalho de palestras nas reuniões públicas. Hoje, toda segunda-feira, nós trazemos um palestrante de fora e foi através, fazendo amizade com o pessoal, através das redes sociais, fomos conhecendo o pessoal, mostrando o nosso trabalho e todo mundo nos abraçou com muito carinho. Estamos recebendo segunda-feira vários amigos, inclusive Sidney é um dos queridos da casa. Paulo, o pessoal não estranha assim você trazer oradores lá de São José do Rio Preto, de distâncias muito longas, para falar? Você tem levado lá oradores assim de muita projeção lá. E qual que é a receptividade tanto das pessoas de Duartina como quando eles chegam na casa? Qual que é a reação deles? Então, o público nosso adora, porque é bacana conhecer novas pessoas, trazer novas experiências de outras casas, né? E os oradores a gente tenta sempre fazer com que eles se sintam em casa. Às vezes o orador tem um livro para lançar, tem alguma coisa nova para trazer, e nós abraçamos, sempre tentamos receber com todo o carinho possível. Quando o amigo tem os livros para lançar, a gente faz os nossos lançamentos, a gente faz coquetel, porque a gente fala, o movimento espírita, ele não tem barreiras, ele precisa ser unido, e a gente faz esse intercâmbio. Nós temos amigos em Araraquara, São José do Rio Preto. Esse final de semana nós iríamos trazer a Heloísa Pires, porém, por questão de saúde, ela não pôde estar conosco, mas vamos marcar para outro mês. Então, nós vamos conhecendo esses amigos em eventos espíritas e vamos fazendo essa união desse movimento, que o espiritismo só tem um, nós não temos concorrentes e precisamos abrir as portas para todos. Você está falando da filha do Herculano Pires. Rapaz, você é muito audacioso. Está levando a filha do Herculano Pires para falar em Duartina? Estamos. Ela não pôde estar, seria próximo agora, mas ela precisou desmarcar por questão de saúde, muita viagem, mas ela estará conosco com certeza no mês que vem. Também estamos para trazer a Dona Irvênia Prada, que é uma estudiosa da questão dos animais, e estamos buscando vários palestrantes. Zé Carlos De Luca também estará conosco ano que vem, Arthur Valadares, vários amigos do movimento estarão na nossa casa. Eu estou me sentindo pequeno aí perto desses grandões que o Paulo está levando lá. Me diga uma coisa, Paulo, eu que já falei em Duartina muitos anos atrás, fiquei surpreso com o desenvolvimento da doutrina espírita no Centro Moacir Fernandes. Como é que você conseguiu esse desenvolvimento? Você é espírita de berço, tornou-se espírita agora? Como é que foi essa história? Eu sou espírita mais ou menos aí uns 6 anos. Minha mãe, no ano de 2010, ela foi diagnosticada com câncer. Ela veio a desencarnar no ano de 2011 e após isso eu entrei em depressão. Porém, quando minha mãe estava em tratamento, ela frequentava o centro espírita lá de Duartina e ela se sentia bem. Era um lugar que ela ia, porque a pessoa que faz tratamento de câncer, a gente sabe que é um tratamento difícil, a pessoa sempre acaba ficando um pouco mal-humorada. Eu até brincava, o dia que ela ia no centro era o dia que ficava uma alegria imensa em casa. Aí, após o desencarne dela, eu tive uma depressão e um dia estava cansado, falei, chega disso, vou procurar ajuda. E me lembrei da minha mãe que se sentia bem no centro. Aí eu fui atrás do centro, na época o seu Moacir Fernandes, que dá nome à casa hoje, ele era encarnado, e ele me acolheu e ele falou, olha, Paulinho, eu preciso de ajuda na casa.
a gente está sozinho, o centro sempre foi em torno da mediunidade dele. Eu falei, seu Moacir, vou estudar. O que eu estudo? Ele falou, olha, Allan Kardec, vai em Bauru, tem a livraria, procura as obras de Allan Kardec. E aí a gente estudou toda a codificação, eu, minha esposa, alguns amigos nos apoiaram lá. E através do estudo da codificação, nós falamos, agora vamos precisar pôr a casa nossa de acordo com o que está na codificação. Aí começamos grupos de estudos das obras básicas do Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, e através do estudo nós fomos aos poucos transformando a casa. Tivemos um apoio muito grande dos amigos da USE, o Edgar Miguel, uma pessoa que fantástica, fez vários seminários com a gente no começo. Então, através do estudo da codificação, a casa foi se alterando. Seria ilógico eu chegar lá e falar assim, olha gente, está tudo errado aqui, vamos mudar. Não, primeiro nós estudamos a codificação e aí acabou sendo natural. Através do estudo nós fomos percebendo que existe um meio seguro para se trabalhar com a doutrina e fomos fazendo as modificações. Até hoje, que nós estamos lá na casa, recentemente, há um mês atrás, iniciamos o trabalho de evangelização infantil e nossa casa está indo muito bem, obviamente, através do trabalho de inúmeros trabalhadores. No próximo bloco, eu vou conversar com o Paulo. Além de saber direito essa história aí, dele ter ido para o espiritismo pela dor e não propriamente pelo estudo, mas também saber dele como que o estudo mudou a sua vida. Se ele se sente, vamos dizer assim, recordando a doutrina espírita ou é tudo novo para ele. E vamos falar com Paulo também sobre um trabalho de psicografia que existe lá no Centro Moacir Fernandes, recebendo cartas de parentes desencarnados. A felicidade tem pressa. Sidney Fernandes responde. A felicidade tem pressa é uma análise de vários pontos relacionados com a nossa vida. A ansiedade, a depressão e a tendência para a morte, para o suicídio. A morte. Suicídio. Depressão. Todos nós podemos evitar esses males. Temos que fazer a nossa parte fazendo o bem e confiando em Deus. Todos nós estamos sujeitos ao desequilíbrio físico e emocional. A proposta desta obra é desenvolver aquela chama, aquela centelha divina que temos dentro do nosso peito, que Deus nos colocou em nossa criação, e fazer com que ela se expanda. Quando atingirmos esse objetivo e adotarmos um novo estilo de vida, exercitando o que temos de melhor dentro de nós, teremos adquirido os hábitos com que enfrentaremos os males inevitáveis e nos permitirão ser mais felizes na travessia desta vida. A felicidade tem pressa, de Sidney Fernandes, mais uma obra da SEAC Editora. Estamos de volta para o segundo bloco do programa de hoje com Paulo Henrique Manso de Duartina. Ele está nos contando do movimento espírita lá da cidade e um pouquinho da sua vida. E daqui a pouco ele vai nos falar também das cartas consoladoras. Paulo, quando você conheceu a doutrina espírita, alguma coisa era familiar ou é tudo novo para você? Olha, quando eu peguei o Livro dos Espíritos a primeira vez, sabe aquela sensação de que quando você está com muita sede e você não consegue parar de beber água? Eu me sentia assim com o Livro dos Espíritos. Porém, eu ia lendo e falei, nossa, não é estranho isso aqui. Nós temos muitos casos aqui. Temos um caso, não sei se você conhece o Norberto Gilberto Simonetti, não é parente do Richard, não. Ele frequentava a igreja aqui ao lado, Santa Terezinha, e ele resolveu passar aqui em frente, entrou, e parece que Richard Simonetti estava dando um curso, ele assistiu ao curso e virou espírita. E não fomos nós que fomos laçá-lo lá, você sabe que o espiritismo não tem essa de proselitismo, de tornar o indivíduo espírita. Nós prestamos assistência em vários setores da casa e não obrigamos ninguém a ser espírita. Com você foi a mesma coisa?
Foi. No dia, um momento assim que eu não me sai da cabeça, quando minha mãe desencarnou, o seu Moacir estava no velório, ele foi uma das últimas pessoas a ir embora, ele me chamou, olha, nós vamos conversar ainda. E eu levei 3 anos para ir conversar com ele. E quando eu tive contato com a codificação, foi assim, parecia que eu estava relendo aquilo, algo assim que foi impressionante. Eu lembro que eu estudei a codificação, as 5 obras básicas, questão de 1 mês, assim, eu já tinha lido tudo. 1 mês? Em 1 mês, porque eu não conseguia parar de ler aquilo. De tão fantástico que eram as respostas. Porque nós temos obras ali complexas e feitas no vernáculo do século XIX, do né? século XIX, então assim, eu sempre gostei de ler, desde jovem, sempre, quando na adolescência eu lia muito, e olha que até engraçado, meus livros favoritos eram Sherlock Holmes, que é escrito por Arthur Conan Doyle, que era espírita, né? Sempre li todos os livros dele. Aliás, ele tem uma obra maravilhosa chamada História do Espiritismo, muito interessante. Então, para mim, assim, parecia que eu estava relendo aquilo tudo. Por isso que foi, acho, tão rápido. Ô Paulo, e me diga uma coisa, quando você começou essa doutrina, você sentiu algo de familiaridade, mas por que demorou tanto para se aproximar? Porque você acabou indo pela dor, né? E não propriamente por ter se encantado com a doutrina. Você se encantou depois. Sim. É um defeito nosso, né? Nós perdemos a oportunidade de muitas vezes ir pelo amor, e ainda bem que existe a dor. Mas você teve essa oportunidade? Cheguei a ter. Quando minha mãe estava em tratamento, ela frequentava o centro, ela me chamava, mas na época eu estava revoltado, não ia, até levava ela, mas não ficava. E uma cidade pequena, a gente tinha aquele preconceito de espiritismo, não conhecia. Antes de ir para a doutrina espírita, eu era ateu, embora tenha sido criado em berço católico. Eu me considerava ateu porque eu não conseguia encontrar algo que eu convencesse. Que saciasse a minha sede, que respondesse às minhas inquietações. As suas inquietações filosóficas. Nada respondia, até o Livro dos Espíritos. Paulo, eu fiquei sabendo que vocês têm um trabalho que já dura algum tempo lá em Duartina, das cartas consoladoras. Vou tentar explicar para você, meu caro telespectador. Assim como Chico Xavier recebia cartas de jovens e cerca de 200 a 300 mães a cada final de semana procuravam-no em Uberaba e recebiam essas cartas consoladoras, Paulo conseguiu um médium chamado Newton Stuck, que já esteve algumas vezes em Duartina? Já, a primeira vez nós acompanhávamos o trabalho do Newton, sempre tivemos vontade de levar esse trabalho para Duartina. De onde ele é? Ele é de Neves Paulista. Aí pesquisando sobre os médiuns, nós encontramos o Orlando e o Newton. E na época... Você está se referindo ao Orlando Carneiro. Noronha Carneiro. Isso. Nós falamos dele no nosso programa aqui, que temos ao vivo aqui em nossa casa. Aí nessa pesquisa... Aliás, ele é psicógrafo e colaborador da nossa editora espírita. E é legal, ele tem umas obras fantásticas publicadas. E nesse trabalho, uma mãe de Duartina, ela veio a perder um filho por acidente. E ela nos procurou na casa, desesperada. Imagine a dor que é, né? A gente perder um filho, até a gente brinca, meu filho está para nascer, eu fico imaginando a dor a possibilidade de perder ele é algo assim que só da gente pensar a gente já se emociona. E essa mãe nos procurou na casa e ela falou, algumas pessoas orientaram ela, não vai atrás, isso demora. Aí ela me procurou no atendimento fraterno e eu disse para ela, olha, conheço 2 médiuns, o Newton e o Orlando. Procure um deles e não tem tempo, pode ser que se a gente desencarna hoje, a gente pode reencarnar amanhã, obviamente que cada caso é um caso, quem dirá mandar uma comunicação, então vá atrás sim, se tiver no seu coração que você vai receber essa carta, pode ser que receba, e se não receber, se alegre por quem receber. E essa mãe procurou o Orlando, procurou o Newton, e ela recebeu uma carta através do Newton, e isso movimentou a cidade.
Aí eu falei, então vamos trazer o Newton. Aí fui ver o trabalho do Newton pessoalmente para certificar da veracidade do trabalho. Acompanhamos uma psicografia dele aqui em Bauru, no Centro Espírita Serviço do Mestre. Estivemos em Neves Paulista acompanhando o trabalho. Cheguei a ler os livros que ele psicografou e achei os livros de acordo com a doutrina. E levamos ele a primeira vez. A primeira vez nós fizemos no Duartina Tênis Clube, 450 pessoas, recebeu uma média de 16 cartas, e depois levamos esse trabalho para dentro do centro. O centro é pequeno, porém, ele mesmo entendeu melhor por conta do ambiente. É mais fácil a gente controlar o silêncio. Então, nós estamos, no ano, umas 4, 5 vezes, nós teremos esse trabalho na nossa casa. Quer dizer que daqui a pouco vamos ter que aumentar um pouco o Moacir Fernandes para que haja uma capacidade maior de acolhimento? Tomara, é um sonho nosso. Nossa casa, até a gente brinca, está ficando pequena e a alegria do dirigente de uma casa espírita, pelo incrível que pareça, é quando a gente vê gente em pé. Me diga uma coisa, Paulo. Com Chico Xavier, mesmo com a mediunidade extraordinária dele, nem todas as mães, aliás, poucas mães eram atendidas. De 200 a 300 mães que lá compareciam, eu me lembro que iam 20 cartas, 30 cartas, acho que nem chegava a isso. Nem 10% das pessoas presentes. E como é com o Newton? Então, nesses trabalhos em Duartina também é essa média. Na nossa casa dá uma média de 150 pessoas, dá umas 15, 16 cartas. Nem todo mundo recebe, como o Chico sempre diz para nós, o telefone toca de lá para cá. Então, nem todos recebem, mas dá para a gente se alegrar pela notícia que alguém ali recebeu. Mas, Paulo, às vezes acontece, por exemplo, você já levou o Newton à Duartina várias vezes. Sim. E você leva todo ano? Todo ano. Ano passado ele foi uma vez, esse ano já foram 3. E talvez teremos mais uma até o final do ano. Temos uma marcada e talvez teremos mais uma. E ano que vem vamos manter essa média também. É legal, sim, que o público, ele acaba mudando, não é sempre o mesmo público. Isso que eu ia perguntar. Às vezes, uma mãe que não recebe numa sessão, ela volta na outra? Volta. E já aconteceu de não receber na primeira reunião, receber na segunda ou na terceira? Já aconteceu. Às vezes a mãe pega a agenda do Newton, porque ele não vai só em Duartina, ele atende Neves e as cidades da região. Ele viaja o Brasil todo fazendo esse trabalho. E já aconteceu sim, às vezes a mãe vai a primeira, segunda, recebe na terceira. Que assim, a gente fala, né? O planejamento do lado de lá tem uma organização, tem toda uma situação para que o espírito possa estar ali se comunicando. Então, às vezes a mãe foi a primeira vez, recebe na terceira, quarta vez. Já aconteceu várias vezes isso. Aconteceu um caso lá com o Chico em que uma mãe queria receber a carta de um filho e ela chegou muito cedo, pegou a ficha número 1 e na hora que ela ia ser atendida, chegou o filho dela havia se suicidado. Chegou outra mãe com os 2 filhos que tinham morrido em acidente. Ela se condoeu dessa mãe, achou que as probabilidades dela receber uma comunicação do filho suicida seriam muito baixas e ela cedeu a sua ficha para essa mulher que havia chegado. Ela estava já no quarto do hotel dela, de madrugada, descansando, quando bateram a porta dizendo que o Chico queria falar com ela. E eis que ela falou, deve ter algum engano, porque eu cedi a minha ficha. Mas ele mandou chamá-la. E chegando até lá, ela ficou sabendo que o Chico Xavier tinha uma carta do filho dela, porque Manuel, considerando o desprendimento dela, havia ido buscar uma correspondência, uma carta do filho e trazido ali para, como se fosse um consolo para ela. Eu vou querer que você comente esse caso, mas aguente só um bocadinho, que nós vamos passar de bloco, e daqui a pouco voltaremos para falar tanto deste caso,
como outras perguntas relacionadas com as cartas consoladoras que são recebidas lá em Duartina. Não saia daí, voltamos já já. Estamos de volta com o Despertar de hoje, agora no terceiro e último bloco. O tempo voou, hein, Paulo? Voa. Realmente, a conversa com você está sendo muito agradável. Paulo, eu comentei no bloco passado daquela senhora que havia até desistido de ouvir, de receber uma mensagem do seu filho. Mas pelo gesto de desprendimento dela, de ceder a sua ficha para uma mãe que ela julgava mais carente do que ela tinha mais necessidade de uma mensagem, porque afinal de contas o filho dela havia se suicidado, e os dois filhos daquela outra senhora haviam partido por um acidente. O que você pensa sobre esse assunto? A espiritualidade nos mostrando que o bem que fazemos retorna para nós. Uma carta, no caso do suicídio, muitas vezes quem perde um familiar ainda acredita que a pessoa não tem mais oportunidade de recomeçar. Isso prova que, até para aqueles que equivocadamente escolhem a saída do suicídio, há uma nova chance, né? Porque quando a pessoa desencarna, vamos supor, por um acidente ou por uma doença, a gente até se conforma, né, resignadamente. Sim. Mas por suicídio parece que é mais difícil, né? E você acha que, no caso dessa senhora, o filho dela, suicida, conseguiu se comunicar através de Emmanuel com Chico? Com certeza, Sidney, não existe ninguém pune um filho eternamente. A dor daquele espírito que cometeu o suicídio, ela passa. Chico fala, tudo passa, né? Por tudo que nós já enfrentamos até hoje, é uma certeza de que as dores passam. Esse espírito talvez pode não ter a condição ali, mas através de um espírito intermediário, levando as notícias daquele que cometeu o suicídio. Até em Duartina mesmo, nós tivemos um rapaz que ele cometeu o suicídio depois de mais ou menos 2 anos e meio. Ele mandou uma carta para a família relatando a situação, é uma carta muito emocionante, em que ele comenta o arrependimento do ato praticado, em que ele fala que ele achava que seria a resposta para a dor dele. E quando ele se deparou com a realidade espiritual, para ele foi muito perturbador. Mas mesmo para ele, que talvez a gente olhe e julgue como um ato que absurdo, ele tirou a própria vida, mesmo para ele chegou o consolo. E na carta ele relata isso. Ele, no plano espiritual, ele fala, eu estava sem esperança, mas naquele momento em que eu me recolhi, eu fui acolhido. Aquela prova de que... Ele estava no hospital espiritual? Ele relata que ele estava num lugar muito ruim. Na espiritualidade. Na espiritualidade. E num momento dele de desprendimento, um momento em que ele, cansado de sofrer, em que ele suplicou ajuda ao pai, a ajuda veio. Você acha que nesse caso o mérito é da mãe, dos familiares ou dele? Eu acho que o mérito é de todo mundo, né? A mãe por estar ali, ter fé, não abandonar o filho, sabendo, ele cometeu suicídio, mas eu sei que ele está vivo, eu sei que uma hora ele vai estar bem para mandar a comunicação. O próprio espírito que cometeu suicídio, porque muitas vezes a gente sair das nossas dores é difícil. Como eu comentei, eu vim pela dor, sair da depressão é um processo longo. Imagine a gente cometer o suicídio, o tempo que demanda, o esforço que o espírito precisou fazer nessa nova realidade espiritual, desencarnado, para retomar a sua vida, retomar a sua evolução. Então o mérito com certeza é de todos, da família. Então, Paulo, eu fiquei pensando aqui enquanto você respondia, eu nunca vi uma pessoa assim com tanto afinco, você é um rapaz jovem ainda, com esse dinamismo, essa determinação
levando oradores lá e agora esse trabalho abençoado das cartas consoladoras. Você acha que você está querendo, com o seu trabalho dinâmico de agora, recuperar o tempo perdido? Sempre. Nós, na verdade, obviamente, a gente quer buscar, através das nossas boas ações, alguma coisa. Nós sempre esperamos alguma coisa, embora não seja o correto a gente esperar. Mas é o início, o próprio Richard... No Livro dos Espíritos, os mentores, eles dizem realmente que nós não devemos fazer as coisas com interesse. Mas quando estamos fazendo o melhor possível, não é pecado você esperar que a sua vida fique mais tranquila. E aí estimula que você continue fazendo o que está fazendo, não é isso? E assim, o trabalho que a gente faz, hoje eu faço palestra, estamos na casa, esse trabalho, nós somos os maiores, nós que recebemos o maior presente. Uma mãe, quando recebe uma carta, a carta é para a mãe, mas foi ali na nossa casa, através do trabalho de toda uma equipe, obviamente, uma casa não se faz sozinha, e isso reconforta nosso coração. Depois a gente dá um abraço, quando a gente faz palestra também, às vezes a pessoa chega para nós, você entende muito mais disso do que eu, a pessoa fala, olha, o que você falou hoje, eu precisava ouvir. É algo assim que nos motiva a continuar. Paulo, nosso tempo está acabando, mas eu tenho mais perguntas para lhe fazer ainda. Me diga uma coisa, como é a reação dos familiares, e principalmente da mãe, que ela sente sempre mais, como é a reação da mãe ao identificar, porque eu não sei se na hora, na leitura da carta, se lê o nome do filho ou não, ou se pelo teor da carta, porque eu assisti a uma dessas passagens, quando o Chico começou a ler a carta, ele não falou o nome. Uhum. E a mãe na plateia identificou imediatamente. Eu recebi uma carta do meu avô, ninguém sabia para quem era a carta. A assinatura dele não era muito inteligível, e só eu que soube por que ele assinou daquela forma. E as mães, elas se surpreendem? Então lá o Newton, ele lê o nome, porque vem a assinatura igual do documento normalmente, e a hora que lê, já é aquela emoção, né? As mães, elas vão até a mesa, sentam, e é algo assim, é uma emoção que todos nós choramos. É impossível a gente não ser tocado pelo ambiente, pela emoção delas. Me diga uma coisa, mas a grande maioria não recebe cartas. E como é que é a reação dos que não recebem as cartas? Mesmo os que não recebem se sentem tocados pela carta daqueles que receberam. É uma emoção, o salão inteiro termina chorando. Eu deduzo, não sei se estou correto, confirme, que o fato de uma mãe que não recebeu a carta ver que chegou a carta para outra mãe que está ali, ela passa a acreditar piamente que o seu filho também está vivo. Com certeza. Ela vê naquela mãe o filho dela ali, ela fala, poxa, o meu também. É que não é o momento, tem alguma circunstância que não foi possível que o filho dela viesse trazer a carta. E algo muito interessante que a gente tenha observado nesses trabalhos é que aquelas mães que recebem vão consolar aquelas mães que não receberam. Então acaba tornando, a gente começa a ver a caridade ali, a pessoa recebe algo para ela e ela compartilha. Paulo, só de você falar eu já fiquei emocionado. Dê para os nossos telespectadores as características lá do centro. Talvez este programa não vá ao ar a tempo de as pessoas irem a esta próxima reunião. Inclusive, nem é interessante nós repisarmos na data, mas diga aí, porque você vai ter muitas oportunidades, vai dar muitas oportunidades. Futuramente, o que as pessoas têm que fazer para saber quando haverá uma nova reunião das consoladoras e como elas podem participar? Legal. Nos acompanhe através do Facebook, na página Centro Espírita Moacir Fernandes. Lá nós temos todas as informações. Acompanhe também o médium Newton Stuck, tem toda a agenda dele. E sempre que tivermos, nós criamos eventos, fazemos divulgação,
panfletamos, para que todos tenham conhecimento do trabalho. Bom, eu vou pedir então a sua promessa de que quando você volte a ter um outro evento desse tipo, que passe para nós aqui no nosso programa ao vivo, das sextas-feiras ou das quartas, que nós teremos muito prazer em divulgar. Com certeza, Sidney. Muito Nós agradecemos o apoio. Muito obrigado pela sua presença. Agradeço de coração, é uma alegria imensa estar aqui com você, um amigo querido, e estamos sempre juntos, Sidney. E você, muito obrigado pela companhia e pela audiência. Até a próxima semana.